Hoje eu quero conversar com você e descomplicar alguns conceitos em relação à artrite reumatoide. Talvez você esteja com dor articular, inflamações e com muitas dúvidas a respeito desse universo das doenças reumatológicas. Então vamos lá. O que seria a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, crônica e que tem uma origem autoimune. E o que seria essa origem autoimune? Então, de uma forma bem simples, eu quero explicar o que é que acontece no nosso organismo. Nós temos o nosso sistema imunológico que tem a função de nos proteger contra bactérias e vírus. No caso da artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, esse nosso sistema imunológico, ele passa por um processo em que ele fica desregulado, o seu processamento confuso e ele começa a produzir anticorpos que irão combater, que irão atacar células do próprio corpo, principalmente as células das nossas articulações. Então, desse processo começa-se toda uma inflamação e aí vai gerar a doença. Então, é por isso que é muito importante um diagnóstico precoce para se evitar a progressão e as demais complicações da doença. E quem é que pode ter artrite reumatoide? Então, qualquer pessoa pode ter artrite reumatoide, tanto mulheres quanto homens, no entanto, ela é mais comum acima de 30 anos. E se você tem um parente que tem artrite reumatoide, sabemos que a sua chance acaba sendo maior de desenvolver a doença do que pessoas que não têm esse fator hereditário. E quais seriam os sintomas da artrite reumatoide? Então, em relação aos sintomas, a artrite reumatoide ela tem os sintomas relacionados a comprometimento articular e sintomas relacionados a comprometimento extra-articulares. Falando dos sintomas articulares, que são os mais comuns, normalmente na artrite reumatoide observamos o comprometimento das pequenas articulações das mãos, principalmente as articulações de metacarpo-falangianas, interfalangianas proximais e punhos, de uma forma simétrica bilateral, então tanto um lado direito quanto o lado esquerdo. Também compromete com muita frequência as articulações dos pés. E após o comprometimento de mãos e pés, geralmente com a evolução, observamos comprometer também articulações maiores, como cotovelos, joelhos e tornozelos. Em relação aos comprometimentos extra-articulares, pode-se ocorrer comprometimento do pulmão, do coração, pode haver comprometimento de quadro ocular, como também quadro hematológico e quadros cutâneos. Esses acabam sendo um pouco mais raros do que o comprometimento do quadro articular. E como é que é feito o diagnóstico de artrite reumatoide? Então, para o diagnóstico de artrite reumatoide, o principal parâmetro é o quadro clínico do paciente. Então, a evolução, a história clínica e o nosso exame físico durante a consulta. Então, aquela pessoa que tem um quadro de uma dor articular acompanhada principalmente de dificuldade para movimentar, uma rigidez articular importante, aquela história que talvez seja o que está acontecendo com você. Às vezes você acorda pela manhã, suas mãos estão rígidas e você tem muita dificuldade, principalmente nas primeiras horas do dia, de fazer o que você precisa fazer, preparar o seu café da manhã, escovar seus dentes, se vestir. Então, essa é uma característica muito importante. E aí também pode ser observada regiões de inflamação, de artrite, de edema. Todo esse processo, toda essa história clínica é muito importante para o diagnóstico. E além da história clínica, nós usamos também parâmetros, avaliações de exames laboratoriais, que são os exames de sangue, e exames radiológicos. Nos exames laboratoriais, podemos observar alterações em exames de provas inflamatórias,
que são o exame do PCR, que é a proteína C reativa, e pode também vir alterado o exame do VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Ambos exames, então, avaliam e sinalizam um processo inflamatório que esteja ocorrendo naquele indivíduo. Também no sangue, nós podemos detectar a presença de alguns anticorpos, como o fator reumatoide e o anticorpo anti-CCP. É importante aqui deixar claro que mesmo que você tenha esses anticorpos negativos, isso não exclui o fato de você poder realmente ter a doença. E além dessas alterações laboratoriais, quando necessário, também podemos utilizar exames radiológicos, como radiografias das articulações comprometidas, ultrassonografia com a técnica de Power Doppler e, eventualmente, quando necessário, também utilizamos a ressonância magnética. O exame da radiografia normalmente vai detectar alterações num período um pouco mais tardio da doença. Então, isso é uma dica importante porque às vezes inicialmente você faz uma radiografia e essa radiografia não vai detectar nenhum processo articular na sua doença. O ultrassom com Power Doppler é um ótimo recurso para se avaliar processos inflamatórios. Inclusive, é muito interessante também ser utilizado no segmento e acompanhamento do paciente para se ver se o benefício, se ainda tem alguma inflamação residual ou não. E a ressonância é uma outra técnica que também pode ser utilizada quando a gente tem um quadro muito inicial e precisamos investigar processos bem precoces. Então, nenhum exame é suficiente isoladamente para se ter um diagnóstico de artrite reumatoide. É importante lembrar que esse diagnóstico é um quebra-cabeça, é uma junção de quadro clínico, exames laboratoriais e, possivelmente, quando necessário, também os exames de imagem. Depois, eu volto aqui para a gente conversar sobre uma coisa muito importante, que é o tratamento. Mas se você está tendo algum desses sintomas, fique atento e procure um médico reumatologista o quanto antes.